Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer mais uma oração. E eu quero convidar o presbítero Adalto para nos levar a Deus em oração. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então. Pai eterno, santo e soberano, Deus criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, na Tua presença, Pai, para Te louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Meu Deus, toma, Espírito Santo, a primazia desse santuário e abençoa, meu Deus, essa reunião, Pai. Cada adorador, meu Deus, que for entregar o melhor de si para Ti, Pai, receba, Senhor. Fala conosco, meu Deus, através dos testemunhos, dos hinos, da Tua palavra, meu Deus. Abençoa, Senhor, poderosamente todos que aqui estão e aqueles que estão por chegar, Pai, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida deles para os abençoar. Fica, Senhor, conosco. Em nome de Jesus eu Te peço, Te louvo e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. E eu quero convidar aqui o nosso irmão Mauro para estar adorando ao Senhor Jesus com os louvores congregacionais, e você continua adorando ao nome santo do Senhor Jesus. Enquanto o nosso irmão Mauro se aproxima, olhe para essa pessoa bonita que está ao seu lado, saúde ele com a paz do Senhor Jesus, diga que bom que você veio, melhor lugar para estarmos é na casa do nosso Deus. Pode ser, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 344 da nossa harpa. Entre os lírios no meio do vale está o amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde está meu Jesus. Com teu rebanho já a levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado. Deixa-me o teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador
Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol, a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O hino 2 da nossa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem nos buscar. Se eu porfiarei por esta terra de além, lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá estar meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontras ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés
daqueles que boas novas leva para os infiéis. E se tão belo é falar dessa grandeza aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Amém. E no 46 da nossa harpa, irmãos. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós soldado seu, corajoso, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Eis formado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo pronto até morrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer,
sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, abrimos as nossas Bíblias, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10. Vamos ler até o versículo de número 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Todos digam amém. Senhor Deus e Pai que estais nos céus, obrigado por Tua palavra, ora lida, palavra essa que é o nosso alimento, que é a nossa bússola, é a água que sacia a nossa sede, o alimento que sacia a nossa fome. Deus fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que a nossa alma necessita se alimentar esta noite. Senhor, também oramos pela vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Alcança onde eles estiverem, restaurando a sua saúde. A Tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Deus, visita, Senhor, agora estes que estão enfermos. Se porventura essa enfermidade seja de ordem física ou espiritual, na autoridade que há no Teu nome, Jesus, nós ministramos a cura sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que estão nas estradas, Senhor, viajando. Visita, Senhor, guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Continua conosco, derramando da Tua graça, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome seu assento, adorando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui essa noite para poder aprender mais da palavra do Senhor e entender o que Deus quer para nós. Como havia anunciado no domingo, hoje também nós vamos estar definindo os irmãos que vão estar trabalhando direta e indiretamente aos seus respectivos cargos, alinhando algumas coisas para que esse ano de 2025 seja um ano frutífero e que essa igreja continue crescendo e avançando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu estava a meditar sobre este texto e o Senhor colocou esta palavra no meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês aqui essa noite. É importante sempre frisarmos acerca de falarmos a mesma língua, estar com o mesmo propósito. Quando nós falamos de estar no mesmo propósito, entendemos também que nós, em algum momento, vamos divergir pensamentos, mas isso não vai impedir que a igreja cresça em unidade no Senhor Jesus. A própria Bíblia faz uma indagação, uma pergunta, e diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Falamos muito acerca do jugo desigual.
Porém, as pessoas, quando levam para esse lado do julgo desigual, aplica-se somente em uma pessoa cristã, casa-se com um marido ímpio, ou vice-versa. Mas não, julgo desigual não restringe apenas em um casal. Muitas vezes o julgo desigual está em propósitos diferentes. Às vezes um quer fazer a obra e o outro não quer. Dessa forma, a obra não tem como avançar, porque está com o pensamento dividido. Quando nós analisamos a vida de Paulo de uma maneira muito minuciosa, percebemos que Paulo é um homem muito emblemático da Bíblia Sagrada. Paulo e Saulo, que é a mesma pessoa, eu já ouvi até pessoas dizer que Deus mudou o nome de Saulo e vai mudar o teu nome também, mas não tem nada a ver com isso. Saulo e Paulo é por conta da dupla cidadania dele. Então, se trata-se da mesma coisa. Então, quando ele é perseguidor da igreja e recebia cartas para maltratar, perseguir os irmãos, até o momento que ele encontra-se com Jesus no caminho de Damasco. E nesse encontro que ele tem com Jesus, ele cai com seu rosto em terra, e ali Jesus aparece para ele e faz a seguinte pergunta: Saulo, por que tu me persegues? E ele indagando: quem é tu para eu estar perseguindo? E Jesus se identifica. A partir daquele momento, Jesus tem um encontro com Paulo e faz-se uma chamada na vida dele. Ele fica cego, Deus pega, vai até o profeta Ananias e fala assim: está chegando, vai vir uma pessoa e você vai até o encontro dela, está na casa tal, na rua chamada direita, o nome dele é Saulo, você vai orar por ele, vai impor as mãos. E aí Ananias indaga: Senhor, Saulo, aquele que persegue, é ele mesmo. Não, eu não vou não. Aí Jesus disse: vai. Não presta não, para você não presta, mas para mim é um vaso muito valioso. Então ali começa a caminhada ministerial do apóstolo Paulo. Paulo entendia-se muito da lei, até porque Paulo ele era poliglota. Paulo ele era dotado de toda a sabedoria, porém Paulo era leigo na questão da graça. Então Deus vai tratar com Paulo, ao ponto de Paulo chegar a um nível tão alto que ele vai relatar dizendo: por causa da excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne. Paulo relata da sua ida ao terceiro céu, ao ponto de ouvir e ver coisas inefáveis que não era lícito aos homens saberem. Então ali Paulo ele vai ser o verdadeiro apóstolo, é aquele que vai a igrejas e abre trabalhos e organiza ramos da igreja. Então Paulo ele chega na cidade chamada Corinto. Corinto era uma cidade muito grande, uma cidade que era um polo daquela região. Logo entendemos também que Corinto era uma cidade onde tinha um braço do oceano, ali recebia diversas pessoas de diversas culturas e diversos pensamentos. Logo aquela cidade, entendemos que aquela cidade era uma cidade politeísta, onde tinha diversos deuses naquele lugar. Paulo, quando ele vai organizar a igreja, ele começa a tratar com os irmãos daquela igreja, sejam os diáconos, sejam os presbíteros da casa do Senhor, os cooperadores. Paulo vai organizar este ramo da igreja. Paulo percebe uma grande dificuldade, porque na sua primeira ida, ele passa aproximadamente 2 anos. Quantos anos? Me ajude, quantos anos? 2 anos pregando ininterruptamente, organizando este ramo da igreja. Atos capítulo 18 fala sobre isso. Porém, após a saída de Paulo de Corinto, vai às suas outras viagens missionárias, Paulo fica sabendo dessas dissensões que está acontecendo dentro da igreja. Por isso, Paulo vai escrever o primeiro tratado, a primeira carta aos Coríntios. Paulo sente essa necessidade, e no versículo 10 do capítulo 1, foi o texto que nós lemos, Paulo vai rogar, suplicar, pedir: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais
inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando eu olho para esse texto, eu faço algumas observações. Falar a mesma língua precisa ser a marca da nossa identificação, pois é o imperativo de sucesso de qualquer grupo que tenha algum propósito. Falar a mesma língua não restringe apenas somente na igreja. Falar a mesma língua também está abrangendo a família, casamento, dentro da empresa, numa sala de aula ou nos seus negócios. É muito importante que haja um pensamento uniforme, ao ponto daqueles que estejam ligados no mesmo propósito. Então, em qualquer repartição ou em qualquer segmento, há sempre a necessidade de ter um espírito de luta munido pela união. Eu falei na terça-feira passada a respeito desta união dentro da igreja. Eu até citei que uma frase de Charles Spurgeon, que disse que a igreja é o único exército que milita entre si. Às vezes perdemos muito tempo, vou repetir, às vezes perdemos muito tempo com coisinhas paralelas, algumas conversinhas, picuinhas, intriguinhas. Estamos deixando de fazer o ID do Senhor. Enquanto isso, as almas estão perecendo. Enquanto isso, o inferno, junto com Satanás, luta todos os dias para tragar as vidas daqueles que estão no mundo. Se nós hoje analisarmos e assistirmos os jornais, vamos ver uma série de tragédias que tem acontecido. Tudo isso é porque falta temor no coração dos homens. Antigamente, nós ouvíamos coisas que hoje é algo tão comum de acontecer, e nós paramos e nos perguntamos: como isso aconteceu? Como isso? Em que ponto começou? A ausência de Deus no coração do homem causa todas essas fatalidades que têm acontecido no mundo. Enquanto isso, muitos de nós, igreja, estamos brigando entre si, militando entre si. O apóstolo Paulo, falando a respeito da guerra espiritual, em Efésios capítulo 6, ele diz sobre a importância da armadura de Deus, e dizendo: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades, os dominadores das trevas. Entendendo, irmãos, que a nossa função não é julgar uns aos outros, a nossa função não é apontar o defeito de A, o defeito de B, a nossa função é orar uns aos outros, darmos as mãos, porque existe uma promessa liberada sobre a Assembleia de Deus, a congregação do Ovídio Teixeira. Que promessa é essa? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O importante é que esta promessa aplica-se, não é sobre um membro da igreja, é sobre a igreja no modo geral. Existe um movimento que tem tomado conta de muitas grandes cidades, e que aqui em Caetité, Deus nos cubra da sua misericórdia e que não aconteça isso. É o movimento dos desigrejados, as pessoas que perderam o prazer de estar na casa de Deus, e ainda batem no peito e dizem: eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Porque eu sou igreja. Eu não preciso ir para a igreja porque eu sou corpo de Cristo. Irmãos, estamos lendo a Bíblia errado. Sabe por quê? Porque eu não sou igreja, eu sozinho não sou, você sozinho não é. A igreja é quando todos nós estamos reunidos, aí sim é ligado ao cabeça, forma-se a igreja do Senhor Jesus. É por isso que Satanás tenta todos os dias a tentar minar, trincar a unidade da igreja. Sabe por quê? O diabo não tem medo de igreja bonita, o diabo não tem medo de igreja cheia, o diabo tem medo de igreja unida e de igreja que ora, porque ele sabe que uma vez a igreja unida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por isso que ele tenta de todas as formas minar. E nós fazemos a seguinte pergunta: como isso acontece? Às vezes, irmãos, uma virtude, e pode soar até estranho, uma virtude que tem no diabo, e que às vezes falta em muitos de nós, sabe o que é?
O diabo, ele é paciente. Ele observa. E muitas vezes falta paciência em nós. O diabo, irmãos, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Todas as vezes eu li esse texto e não entendia de fato que Deus estava tentando passar para nós. Até um dia que eu assisti algo tão simples nos Discoveries, e mostrando uns leões caçando uma manada de búfalos, e eu percebi que os leões, Eliel, eles não atacavam diretamente toda aquela manada, eles não vão, eles ficam rodeando, ficam fugindo, ao ponto de dispersar toda aquela manada. Quando os mais fracos e doentes ficam, aí eles atacam, sabe por quê? Porque sozinhos eles são alvos fáceis. Assim é o diabo, irmão. O diabo não pode comigo e contigo juntos. É por isso que ele tenta de todas as formas colocar na mente dos homens: se isolem, fiquem sozinhos, se tranquem. Sendo que o próprio Deus falou acerca disso. Vão de 2 em 2. O sábio Salomão diz: é melhor ser 2 do que ser 1. Porque o trabalho de 2 é melhor pago do que o trabalho de 1. Se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. Porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, não se quebrará. Quando eu olho para esse texto, eu faço a seguinte pergunta, presbítero Ademir. Perceba que Salomão está sempre usando a comparação de 2. É melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. O trabalho de 2 é melhor pago do que o trabalho de 1. E de repente ele usa 3, um cordão de 3 dobras. Se fosse seguir nessa linha de texto, era para ele utilizar o cordão de 2 dobras. Você concorda comigo? Se ele está indo nessa linha de 2, quem é essa terceira corda? Quando nós lemos João, capítulo de número 17, o versículo 21, nós entendemos qual é a terceira corda. João 17, 21 diz assim: que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Para você dar um glória a Deus nesse culto de ensino, Jesus e o Pai é um, que junta conosco fica 2. É por isso que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. E nessa noite o nosso amigo Espírito Santo está nos convidando a essa unidade na igreja, porque eu tenho certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o apóstolo Paulo, ele encontra esse grande desafio quando ele chega em Corinto e vê, me permita usar e contextualizar, Paulo encontra as panelinhas dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. 4 grupos dentro da igreja. Um vai para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. A igreja vai para onde? Não cresce. Fica travada. Então Paulo chega assim, olha para cá. Vamos acabar com essa panelinha na igreja, irmãos? Vamos acabar com esse grupinho, de família tal, e fulano de tal, é porque eu não misturo. Ele disse: há muitos membros, mas um só corpo. Nós não devemos pensar em nós mesmos. Temos que pensar no bom andamento da obra. É por isso que eu sempre digo, por onde eu passo, ser crente não é fácil, porque se fosse fácil, irmão, o mundo era crente. Quando nós entendemos que Jesus falou assim, se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz
e siga-me. Negar a si mesmo não é fácil. Às vezes somos feridos e a nossa vontade é ela que venha me procurar, ele que venha me procurar. Foi ela que me feriu, foi ele que me feriu, vou ficar e vou esperar ela vir. Aí a Bíblia diz: negue-se a si mesmo. Qual é a nossa vontade? Ela lá e eu cá, ele lá e eu cá. E a da Bíblia: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá, se reconcilia com ele, se retrata com ele e depois oferta. A importância da unidade. Aí o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 3, no versículo 3 de 1 Coríntios, olha o que está escrito, coloca na tela para mim, por favor. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículo 3. Leia para mim, por favor. Porque ainda Paulo, irmão, ele não vai alisar. É por isso que eu sempre digo: mensagem dura não mata. Não. Trouxe uma palavra dura, glória a Deus por isso, porque Deus corrige e açoita ao filho que ama. Paulo, ele chega no culto e diz assim, eu imagino que foi uma reunião administrativa. Está o ministério da igreja, os diáconos, os obreiros, a membresia, e Paulo fala assim: olha, vocês estão com a atitude de crentes carnais, com dissensões, divisões e invejas. Porque fulano tem mais, vamos contextualizar, porque fulano tem mais, porque só dá para ele e eu não. Irmão, você está aqui na igreja, é para servir a Deus ou ao homem? Com cargo, sem cargo, com título, sem título, com nome, sem nome, eu vou estar na casa de Deus fazendo a vontade dele. Sabe aqueles crentes lá em nossa terra, chama de calundu, daqueles calundu, porque é assim, eu estou sendo perseguido na igreja, sabe? Eu tenho tantos anos na igreja e nunca tive um cargo, nunca me deram nenhum departamento. Irmão, as ruas estão cheias aí, vai pregar nas ruas, quer um cargo? Para que cargo melhor do que esse? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, Paulo chega e fala assim: vocês estão brigando entre si. Eu sou de Pedro, eu sou de... Para com isso, acaba com isso. Paulo mostra a importância de estar falando a mesma língua, que haja em vós o mesmo parecer e a mesma disposição. Olha bem para cá, irmãos, eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, junto nós dependemos de Cristo. Quando a igreja despertar e amadurecer para esse pensamento, tendo o mesmo parecer, não tem inferno, não tem potestade, não tem obra das trevas, não tem principado, nada é capaz de frear, parar, impedir o crescimento e o avanço da igreja. Entendendo que nós temos o mesmo pensamento. Colossenses, me fugiu o texto, mas o apóstolo Paulo diz assim: portanto, suportai uns aos outros. O problema é que o povo pega essa palavra suportar e aplica-se naquela ideia de eu tenho que suportar fulano. Não está. A palavra não é essa, não é esse sentido da palavra. Fulano é chato, mas a Bíblia fala que tem que suportar ele. Não é nesse sentido a palavra. Suportai uns aos outros. O que é que a palavra grega está dizendo? Seja um suporte. Se o irmão, você está vendo que ele está meio cambaleando, seja um suporte, não um pé para ele tropeçar.
Se você está vendo que ele perdeu muitos cultos, a frequência baixou, que ele está andando com algumas pessoas que não edificam, não seja alguém que aponte, chegue lá, procure entender o que está acontecendo, marque uma visita. Irmão, eu aprendi uma coisa, às vezes tudo se resolve tomando um cafezinho. Marca um café, vai na casa, pergunta o que está acontecendo, se coloca à disposição. Estou aqui para te ajudar, e não para apontar. Você é parte do corpo, irmão, mas muita gente quer ser o dedo que aponta e a língua que fala. Deus deu o dom de língua, mas não é o dom de língua grande, não, é de falar em outras línguas e mistérios com Deus. Seja um suporte para alguém aqui na igreja. Seja um suporte. Você está vendo que ele está cambaleando para cair, apoie ele, sustente ele. Apontar é muito fácil. Então, essa unidade na igreja, a unidade da igreja é um dos maiores tesouros que Jesus nos deixou, é um reflexo do amor e da harmonia que devemos compartilhar como seguidores de Cristo. Quando estamos unidos, somos mais fortes, mais resilientes e mais eficazes em nossa missão de espalhar a boa mensagem do Evangelho de Cristo. Se você pegar, irmãos, e colocar um cargo só para uma pessoa na igreja, ele vai sobrecarregar, por mais que ele seja bom, mas não vai render. Tem um ditado que diz que quem é bom em tudo acaba não sendo bom em nada. É por isso que eu acho essa máxima do Evangelho, porque Deus, ele não deu tudo para uma pessoa só. Irmão, se eu tivesse a voz do irmão Mauro, ia ser enjoado. Se eu soubesse cantar como muitos cantam, meu Deus do céu, se eu tivesse a habilidade toda da igreja, o nariz cresce. Aí o que é que Deus faz? Eu vou dar um pouquinho para o presbítero Ademir, eu vou dar um pouquinho para o presbítero Adalto, eu vou dar um pouquinho para o presbítero Macedo, vou repartir ali com o presbítero Zé Rodrigues, vou entregar um pouco para o presbítero Jonilson. Para quê? Para, na minha falta, os homens de Deus vão estar suprindo aquilo que eu não tenho. E assim é com os demais da igreja. Você já pensou, se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais, ia terminar quando? Nunca. Você já pensou se a igreja fosse feita só de pastor, irmão? Meu Deus, era muito cacique para pouco índio. Já pensou se tivesse só porteiro na igreja? Só dirigente de seguração? Quem servia a água? Quem abriria a igreja? Quem ficaria na zeladoria da igreja? Quem ia reger o grupo? Quem ia tocar na igreja? Você está entendendo que eu sozinho não consigo, você sozinho não consegue, mas quando nós damos as mãos, nós avançamos em Cristo Jesus? A Bíblia diz, em Juízes, capítulo de número 12, versículos 5 e 6, olha o que o texto diz: porém tomaram os gileaditas aos efraimitas aos vales do Jordão. Sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe dizia: dize, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de efraimitas naquele tempo 42.000. Se você nunca lê esse texto, eu vou te explicar em rápidas palavras o que é que está dizendo. Estourou uma guerra, então eles começaram a convocar. Os gibeonitas chegaram e falaram assim: rapaz, vamos se juntar, vamos para a guerra, o adversário é aquele povo lá, então vamos reunir o povo. Os efraimitas, tentando se camuflar dentro dele, dizendo: vamos ajudar.
mas eu não posso revelar a minha nacionalidade, porque se eu revelar a minha nacionalidade, eles vão perceber que nós somos inimigos. Então nós não vamos falar que nós somos efraimitas. Tudo bem? Beleza. Então, o povo de Gileade chegou e falou assim: quanto mais gente, melhor. Mais homens, mais espadas, mais braços. Porém, tinha um deles que falou: rapaz, esse negócio de muita gente no campo de batalha, porque tem que ver, porque às vezes muita gente, ao invés de somar, vai acabar atrapalhando. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Val do Jordão. E o Val do Jordão quer dizer lugar de decisão. Chega lá, e a gente vai colocar uma prova. A gente manda falar Shibolete. Se eles conseguirem a pronúncia Shibolete, eles passam. Se eles falar Cibolete, eles morrem. Aí a gente olha assim e fala: meu Deus do céu, matou porque não soube falar a palavra correta? Os efraimitas, a língua era presa, irmão. Então eles não conseguiam a pronúncia de Shibolete. Então falava Cibolete. Qual é a mensagem que a Bíblia está nos passando? Não adianta ter um exército numeroso se no campo de batalha não falam a mesma língua. Não adianta, irmão. Não adianta todos os membros da igreja falar: vamos trabalhar, mas na hora do campo de batalha não fala a mesma língua. Sabe qual é o resultado? De derrota. É melhor fazer igual o Gideão, com 300, mas todos falando a mesma língua. Deus deu vitória. E em nome do Senhor Jesus, aqueles que não falam a mesma língua e que não estão dispostos a entrarem na mesma visão, que o Senhor Jesus afaste de nós, porque nada pode impedir o crescimento da igreja em nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu fiz algumas observações, alguns pontos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é com Cristo. Efésios 4:3, esforçai-vos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Romanos 15, versículo 6, 5, que o Deus da paciência e da consolação vos conceda estar entre vós com o mesmo pensamento e sentir com o mesmo sentimento segundo o de Jesus Cristo. O que é que Deus, se todos não se unirem para falar ou pensar a mesma coisa? Não vai para frente, não avança. Segunda lição: todo projeto precisa ter como propósito primeiro o reino de Deus e não do homem ou da instituição. Se o projeto começar assim, eu vou mostrar que eu consigo, pode parar, nem precisa começar, porque não avança. Eu vou mostrar que quando eu estou na frente, o negócio anda. Não vá não, que não vai dar certo não. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem um corinho lá em Feira de Santana que a gente canta, que é bem assim, ó: se Deus puxar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Irmãos, podemos ser bons como for, mas se não for Deus em nossas vidas. Foi o próprio Jesus que disse: sem mim nada, e nada é nada, nada podereis fazer. Então, tem que começar o projeto colocando Deus na frente. No meio do projeto, Deus tem que estar na frente, e na conclusão do projeto, Deus na frente também. Terceira lição: quando não se fala a mesma língua, na edificação de qualquer empreendimento, a tendência é que ele seja embargado pelo próprio Deus. Quando Deus vê que não tem unidade, quem para não é o diabo não, é o próprio Deus.
existem coisas, começou, mas parou, o diabo, diabo não, quem é um diabo para ter poder contra a igreja do Senhor Jesus, irmãos? É o próprio Deus que percebe, uma vez não tendo a unidade, Deus fala, vou parar, vou embargar a obra, eu prefiro que pare do que seguir de qualquer jeito. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Que haja em nós essa unidade. Quarta lição, falar a mesma língua consiste na arte da unidade e diversidade, e para que os pontos de vista tenham uma mesma vista correta dos pontos. Isso aqui é muito importante falar. Muitas vezes, em época de festa, isso aqui geralmente ocorre em festa. Claro que todos vão ter uma opinião, isso é fato. Eu gostei da farda azul, eu não gostei da azul não, eu gostei da preta, eu não gostei da preta nem da azul, eu gostei da branca. Já pensou, irmão, se a gente for levar em consideração, a farda vai ser um arco-íris? As músicas que escolhem, irmãos, eu aprendi uma coisa, se a liderança escolheu algo, é porque está debaixo da orientação de Deus. Só faça seguir. E se der errado, você não tem nada a ver com isso. Deus vai cobrar da liderança. Às vezes a gente perde muito tempo. Irmãos, eu já vi igreja, eu pastorei uma igreja, que eu não sentia nem vontade de fazer festa nela. Porque quando chegava perto da festa, aí tinha irmã que falava, eu não vou participar mais. Meu Deus, que luta. Eu não me envolvo mais. Entendendo que isso aí só prejudica a obra de Deus. A obra sem mim continua. Eu estando ou não estando, a obra anda. Porque a obra não depende de mim, a obra não depende de você, a obra depende de Deus. Porque se ninguém clamar, Deus levanta as pedras clamarão, mas a vontade de Deus será feita. Não, irmão, Deus não falou nada. Deus, eu posso. Não, irmão, Deus não falou nada. Deus, eu posso ir. Aí Deus está em silêncio. Deus não falou, então acho que ele deixou. Não, irmão, faça isso não. Olha o que Moisés disse. Senhor, estamos aqui na disposição do Senhor. Deus já estava retado com o povo. Deus falou, Moisés, eu não vou não. Eu vou mandar um anjo aí para ir com você. Moisés, parafraseando o que Moisés falou, anjo? Eu não fiz acerto com anjo. Eu só tiro o pé daqui quando o Senhor for. Que nós só venhamos fazer algo, começar algo na direção de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus assina e dá o aval, pode se levantar 11.000, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas nós vamos permanecer. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, eu tenho uma boa notícia, ele é fiel para aperfeiçoá-la e concluí-la. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? Olhe para esse crente que está do teu lado, diga assim, não, fale para fora, eu dependo de você, você depende de mim, juntos vamos dar as mãos e caminhar, porque tem muitas almas que vamos ganhar para o Senhor Jesus. Se você acredita, aplauda e glorifica o nome do nosso Deus. Meus irmãos, guarde essa palavra no teu coração.